Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática do livro Trilhas, módulo 1, capítulo 1. Vamos fazer a autocorreção das páginas 101 a 106 da atividade. Inicialmente, vocês façam sua atividade, depois vocês voltam para a autocorreção, beleza? Vamos lá? Questão 1. Represente no ábaco, ao lado, a quantidade de indígenas que havia no Brasil, estimadas pelo censo de 2010. Lembram lá do início do livro que o capítulo falava sobre a quantidade de indígenas no Brasil? Então, essa quantidade foi de 817.963. E ele pede aí para você representar em contas, né? Desenhar. E o que são contas? São pedaços de madeira. Você vai ver aí no livro de vocês, no rodapé, que são pedaços de madeira. Pode ser de borracha, né? Pode ser de papelão, alguma coisa que vai representar aí o quantitativo no seu ábaco, né? Os números. Vocês devem ter produzido em anos anteriores, sempre a professora pede para produzir um ábaco de material reciclado, então vocês usam tampinhas de garrafa, né, geralmente, pedaços de EVA. Então aqui vocês podem estar desenhando, tá bom? Então eu tenho aqui no número, eu começo a organizar aí da minha direita para a esquerda, então eu vou primeiro para a unidade, que eu tenho aí o número 3. Então eu coloco minhas 3 contas, depois eu vou para o 6, que são 6 dezenas, então eu coloco os meus 6 contas, né? Depois eu tenho o número 9, que ele está aqui nas minhas centenas, né? Então, eu vou colocar aí 9 contas. Depois eu tenho 7, 7 unidades de milhar, ou seja, 7.000. Então, eu vou colocar as minhas 7 contas. Depois eu tenho 1, ou seja, eu tenho uma conta aqui na dezena de milhar. E o 8, centenas de milhar, 800. Então, eu tenho 8 contas, né, que eu vou representar aí no meu ábaco. Muito bem. Conferiram aí o de vocês, ver se está certinho? Vamos lá? Questão 2. Cada quadro apresenta dicas para a composição de um número, ou seja, você vai escrever um número, né? De acordo com as dicas, escreva o número correspondente. Pode estar utilizando aí o seu ábaco, ou pode utilizar o quadro de ordens e classes, né? Eu coloquei aqui para a gente estar acompanhando. Se vocês quiserem fazendo de acordo, assistindo o vídeo e fazendo, se vocês estavam com dificuldade, então pode estar acompanhando aí o vídeo. Aqui no meu quadro, né, no meu ábaco que eu peguei lá do slide anterior, eu tenho aqui as unidades simples. Então eu começo a escrever aqui pela unidade simples. Então eu vou procurar aqui, cadê a minha unidade simples aqui? Ah, tá aqui, ó, é o número 2, então é ele que eu vou usar. Depois eu vou para minha dezena. Cadê a dezena? Procurem aqui o número 6 dezenas. Depois eu tenho centenas. Cadê minhas centenas? 9. Depois eu vou aqui para a unidade de milhar. Cadê minha unidade de milhar? Tá aqui, é o número 5. Então eu coloquei o 5. Depois eu tenho o que? Dezena de milhar. Então eu vou procurar aqui a dezena de milhar. Opa, achei aqui, ó. É o número 3. Depois eu tenho a minha centena de milhar. Bora procurar aqui, centena de milhar. Pronto, usei todos os meus algarismos aí. Então eu formei um número aqui de 235.000, porque ele ficou aqui na minha classe dos milhares, 962, que ficou na classe das unidades simples. Bem, então vamos lá para a letra B. Vou começar aqui com a unidade simples, vamos procurar lá, unidade simples, unidade, cadê? Tá aqui, 2 unidades. Depois eu tenho a dezena, número 7. Depois eu procuro a centena, cadê a centena? 8, vou aqui na ordem, na ordem daqui do meu ábaco. Depois eu tenho o que? Unidade de milhar. Vamos procurar a unidade de milhar. Cadê? Aqui é de milhão, unidade de milhar, tá aqui 5. Depois eu tenho dezena de milhar. Cadê? Vamos procurar? Dezena, tá aqui, é o número 9. Depois eu tenho a centena de milhar. Vamos procurar? Tá aqui, ó, centena de milhar. E por último ele vai para a próxima classe, que são os milhões. Quanto eu tenho aí? Qual é a minha unidade de milhão? Número 1. Usei todos? Usei. Muito bem. Então, eu encontrei aqui o número 1.495.872. Nota-se que eu entrei aí na outra classe, né, dos milhões. Como eu tenho uma unidade, eu leio o número 1. Se eu tivesse um 2 aqui, professora, ia entrar nas dezenas, ficaria 21 milhões. Muito bem, vamos para a próxima?
Questão 3. Observe um quadro de ordens e responda as questões. Eu coloquei aqui esse ordem. Se vocês já souberem, sem olhar aí para esse quadro, ótimo, tá bom? Mas podem estar observando aí o quadro de ordens e classes. Quantas ordens compõe cada classe? Observa. Primeira classe, aqui a classe das unidades sempre 3 ordens. Próxima classe dos milhares, 3 ordens. Classe dos milhões, 3 ordens. Então, cada classe compõe de 3 ordens. A sexta ordem pertence a qual classe? Então, você vai procurar aí, ó, no quadro. Ó. Cadê a sexta ordem? Tá aqui, ó, centena de milhar. Classe dos milhares, né? Ele está perguntando a classe dos milhares e a centena de milhar. A quinta ordem chamada de dezena de milhar, tá aqui, ó. A quinta ordem chamada de dezena de milhar, tá aqui, quinta ordem, dezena de milhar. Que nome recebe a oitava ordem? Vamos lá? Dezena de milhão. Dezena de milhão. Muito bem. Vamos para a questão 4. No quadro de ordens e classes a seguir, foi representado o número que correspondia à estimativa da população brasileira em 2015. Aqui ele já preencheu no quadro a estimativa da nossa população. Você nota que ele preencheu todas as ordens até a classe dos milhões, né? Ó, até a 9ª ordem. Então, vamos lá. 9. A letra A. Escreva por extenso o número representado nesse quadro. Eu faço a leitura da minha esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui a classe dos milhões, então eu vou ler milhões. Eu tenho, então, 206 milhões. Próxima classe é dos milhares, então eu vou ler os mil, né? 962 mil. Depois eu vou para a classe das unidades simples, 713. Quantas ordens tem esse número, né? Nota-se que ele ocupou até a 9ª ordem, então ele tem 9 ordens. Qual algarismo corresponde à ordem das unidades de milhão? Vamos lá? Procurar a unidade de milhão? Tá aqui, ó. Então, é o algarismo 6. Muito bem. Questão 5. Escreva. Letra A. O maior número de 6 algarismos diferentes. Se é o maior, então eu coloquei aqui 6 algarismos para preencher. E o maior vai ser o número 9, né? E na sequência, os menores que ele. Menor que 9, 8. Menor que 8, 7. Menor que 7, 6. E menor que 6, 5. E o número 4. Então, formei o meu maior número com 6 algarismos. 987.654. E não repeti nenhum algarismo. Todos diferentes. Letra B. Um número de 7 ordens em que o algarismo 9 ocupe a ordem das dezenas de milhar. Então, eu vou colocar aqui o número 9 na dezena de milhar, aqui ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. Então, coloquei aí nessa ordem. E aqui vocês podem completar com os números que vocês quiserem, que ele não está dizendo com outros números diferentes de 9, né? Porque ele quer que o 9 ocupe essa classe. Então, aqui vocês podem completar com outros números que não sejam o número 9. Letra C. Um número de 8 ordens maior do que 52.714.013. Vocês podem estar colocando o sucessor dele imediatamente, que vai ser 52.714.014, que é o sucessor imediatamente dele. Como vocês podem estar colocando outro número maior, vocês decidem, né? Eu coloquei aqui, ó, 53.815.792, mas vocês podem colocar outro, tá? Isso é uma sugestão. Questão 6. Usando em cada número apenas uma vez o algarismo que estão indicados nas fichas, ou seja, você vai usar cada uma vez esse aqui para compor um número. Escreva 5 números de 7 algarismos, cujo algarismo 3 esteja na ordem das centenas de milhar. Então, eu coloquei aqui, ó, logo 5 fichas, né, para vocês estarem colocando esses números. Mas ele diz aí que o 3, ó, tem que ocupar essa posição, ó, a centena de milhar, ou seja, ele tem que ter 300 mil e alguma coisa, né? Ele vai ter que ser 300 mil alguma coisa, só que ele quer que tenha 7 algarismos, ou seja, a unidade de milhão tem que ser milhão. Então, eu vou usar aqui o primeiro, coloquei aí 9.342.580, ou seja, olha aí o 3. Ele quer que você use 300 mil, né? Que o 3 ele tem um valor posicional de 300 mil.
Vamos colocar outro aí. Esses aqui são só sugestões, vocês podem estar colocando outros números, mas o algarismo 3 tem que estar aí nessa posição, nessa ordem de centena de milhar, ou seja, o valor posicional dele é 300 mil. 9.328.645. O próximo. Coloquei o 3 aí na ordem, né? Na ordem de centenas de milhar. 5.384.920. Aqui novamente o 3 eu coloquei ele na ordem que ele solicitou. 8.390.284. E por último eu coloquei aí 4.308.562, né? Coloquei todos os números diferentes, ó, não repeti, né? E coloquei o 3 aí como valor posicional dele de 300 mil, que está na centena de milhar. Muito bem. Esse aqui são sugestões, mas vocês podem estar acrescentando aí outros números que vocês queiram. 7. Represente os números que aparecem em destaques nas frases a seguir no quadro de ordens. Letra A. Está aqui o quadro de ordem, ele quer que vocês, o que está em destaque são esses números que estão em negrito, aqui que estão mais escuros, né? Ele quer que você organize aqui no quadro de classe ordens. Então, na letra A, ele diz que a distância da Terra até a Lua é aproximadamente 384.400. Vamos organizar ele aqui? Então, eu tenho 0 unidade, 0 dezena e 4 centena. Depois eu tenho 4 unidades de milhar, 8 dezenas de milhar e 3 centenas de milhar. Letra B. A distância da Terra até o Sol é aproximadamente 142.600.000 quilômetros. Na minha classe da unidade simples, eu tenho aí 3 zeros. Eu tenho 600, 0 também na unidade de milhar, 0 na dezena de milhar e 6 eu tenho 6 centenas de milhar. Eu tenho 9 unidades de milhão, tem aí 4 dezenas de milhão e 1 centena de milhão. Organizei aí os quilômetros da distância da Terra até o Sol. Letra C. A região sudeste é a mais populosa do Brasil, segundo o IBGE, que é um instituto de pesquisa, né? Em 2004, haviam 85.115.623 habitantes nessa região. Vamos organizar aqui. Eu tenho 3 unidades, 2 dezenas, 6 centenas, 5 unidades de milhar, 1 dezena de milhar, 1 centena de milhar, 5 unidades de milhão e 8 dezenas de milhão. Muito bem. Vamos para a letra D. O estado do Paraná registrou em 2015 uma frota total, que é uma frota, um total de automóveis, né? Um quantitativo aí de automóveis, 6.699.897. Eu tenho 7 aqui, ó, unidade, 9 dezena, 8 centenas, 9 unidades de milhar, 9 dezenas de milhar, 6 centenas de milhar e 6 unidades de milhão. Organizei da minha direita para a esquerda cada algarismo aí na sua ordem. Muito bem. Vamos para a próxima? Agora escreva por extenso cada um dos números registrados na atividade anterior. A primeira foi 384.400. Nota-se que essa classe ficou nos milhares, né? Então eu vou ler 384.400 que estava na classe simples. Letra B, eu tenho 149, ele ficou na unidade, 149 ele ficou na classe dos milhões, então eu vou ler 149 milhões e os 600 mil, e aqui eu tenho todo zero, não vou ler. Não vou fazer a leitura dos zeros, aí que está na unidade simples. Próxima letra C, são 85, ele ficou lá na classe dos milhões, então eu leio 85 milhões. Depois do 115, ele ficou na classe da onde? Dos milhares. Então, eu tenho 115.623. Na letra D, eu vou ter o 6, que ficou na classe dos milhões também, né? Então, eu tenho 6 milhões. O 699, ele ficou na classe dos milhares. Então, eu vou ler 1.000, né? 699 mil. Depois, 897, que ficou na classe aí simples, né? 897. Muito bem, vamos para a próxima. Complete as igualdades com os números adequados, seguindo as ordens e classes da esquerda para a direita.
Então, começando aqui com o número 2, que lá no meu quadro de ordem, o 2 é 2 dezenas de milhar, ou seja, eu tenho 20.000. Depois o 5, 5.000, 9, 900, o 0. 9 é 9 centenas, é 900, o 0, que é dezena, e o 5, que é unidade, eu vou colocar aí o número 5. Agora eu tenho um 9 aqui, que são 9 centenas de milhar, ou seja, 900.000. Depois eu tenho um 4, ele me representa aí como valor posicional de 4 dezenas de milhar, ou seja, 40.000. O 6 representa aí 6.000, ou seja, 6 unidades de milhar. 3 centenas, 300, mais 10, mais 0, 10 é uma dezena, que são 10, e 0 unidades. Vamos lá para a próxima. Eu tenho aqui, ó, eu vou somar agora aqui, na verdade, né? Ele tá aqui, ele fez a decomposição do número, né? Ele desmontou todo o número, que é que eu componho esse número. Então, eu posso pegar aqui só os algarismos de cada parcela aqui, ó. 5, que é 5, aquele 5 centenas, ou seja, que é 500, 1.000, ou seja, 5 centenas de milhar. 5, eu vou pegar o 2, que é 2 dezenas de milhar, 20.000. Eu tenho 0 unidade aqui, ó, coloco 0. Aqui eu tenho 6 centenas, pego 6, 6 centenas, 600, 4 dezenas é o 4 e o número 1. Aqui ele pede para me fazer a decomposição. Eu tenho uma unidade de milhão, ou seja, eu tenho 1 milhão. Eu tenho 3 centenas de milhar, né, do milhares, então eu tenho 300.000. 9 dezenas de milhar, 90.000. Eu tenho 0 unidade aqui. Depois eu tenho 3 centenas, 300, 4 dezenas, 40 e 4 unidade. Muito bem, vamos para o próximo. Questão 9. Represente no ábaco os números que aparecem na atividade anterior, depois escreva esse número por extenso. Ele quer que você represente aí o 225.905, 25.905. Então, eu tenho aqui 5 unidades, eu tenho 0 dezena e 9 centenas. Depois, eu tenho 5 unidades de milhar, então coloco aqui, né? E 2 dezenas de milhar. Organizei aí da direita para a esquerda. Vamos para a letra B. 946.610, 946.310. Eu tenho 0 unidades, então não vou colocar nada aqui. Eu tenho uma dezena, eu tenho 3 centenas, eu tenho 6 unidades aqui de milhar, vou fazendo na ordem. Depois vem o número 4, então ele é da dezena de milhar, né? Vamos colocar aqui o 6, depois eu tenho 4, e qual é o próximo número? É o 9, então é o 9 centenas de milhar aqui. 9 contas. Vamos para a letra C. 520.641. Vou começar aqui com a minha unidade. 520.641. Unidade, eu coloco só uma. Aqui eu tenho 4 dezenas, coloco lá as 4 contas. Aqui eu tenho 6 centenas, coloco as 6 contas. Eu tenho 0 unidade de milhar e 2 dezenas de milhar, coloquei o número 2. E 5 centenas de milhar, coloco 5 contas, né? No próximo número aqui, ele já me colocou as contas, mas era para mim colocar primeiro os números, né? Então, vamos colocar logo aqui a conta, as contas. É 1.390.344. Na primeira, na unidade, aqui na vareta da unidade, eu tenho 4, então coloquei 4 contas. Eu tenho 4 dezenas, coloquei 4. 3 centenas, 3 contas. Eu tenho 0 unidade de milhar, não coloquei nada. Eu tenho 9 dezenas, coloquei 9. Eu tenho 3 centenas e 1 aqui unidade de milhão. 3 centenas de milhar, né? 9 dezenas de milhar e nada de unidade aqui o 0. E aí preenchi aqui meu ábaco. Acertaram? Espero que sim. Vamos lá pro próximo?
Última questão 10. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol. Foi a 20ª edição do evento e a 5ª vez que ele ocorreu na América do Sul. Observe na tabela a capacidade de alguns estádios de futebol que sediaram esse evento. Aqui você tem a tabela com os estádios, na primeira coluna, na segunda os estádios, né, na segunda o estado, e aqui o estado que ele fica, e aqui a capacidade de pessoas. Vamos lá para a letra A. Qual dos estados tem maior capacidade de pessoas? Vamos lá olhar? Aqui já de imediato eu vejo, né? Ele só vai até a classe dos milhares, então vamos fazer a leitura só dos milhares. Ó, aqui 74 mil, 40 mil, 41 e 62. O maior aqui é o 74, então é o Maracanã, que fica no estado do Rio de Janeiro, com 74.738, né? Letra B. Em qual dos números da coluna capacidade de pessoas o algarismo 4 tem valor posicional 40? Esse número representa a capacidade de qual estádio? Bem, vamos lá. Aqui o valor posicional do 4 no Maracanã, ele tem o valor posicional de 4 unidades de milhar, ou seja, 4.000. Aqui, ó, ele é 4 dezenas de milhar, 40 mil, mas tem esse outro 4 aqui que ele tem 4 dezenas, que é 40, né? Então é esse aqui. Porque esse aqui não tem 4 na Arena Corinthians, na Arena do Pantanal o 4 também é dezena de milhar, então é 40 mil. Então eu tenho aqui o estádio 40.549 na Arena da Amazônia, que é a nossa arena aqui, né, em Manaus. Letra C. Decomponha com adição o número que representa a capacidade da Arena Pantanal. Vamos lá na Arena Pantanal, tá aqui. 41.112, eu tenho 4 dezenas de milhar, ou seja, eu tenho 40 mil. Eu tenho uma unidade de milhar, 1.000, uma centena, 100, uma dezena, 10 e 2 unidades. Fiz a decomposição do meu número. Nota que a quantidade de zero é a quantidade que ele tem aqui desse lado, ó. Você que tem dificuldade, ó. Olha aqui, ó, depois do 4, antes do 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ou seja, aqui, ó, 4 zeros, né? Olha aqui o 1, tem quantos zeros depois dele? 3, ó, acrescentei 3. 1, 2, 100. 1, só um zero, e o 2 não tem mais nada aqui do ladinho dele, ó, né? Então não tem nada aqui depois dele, ó. Então aqui, letra D, qual dos estados tem a capacidade superior a 50 mil pessoas, né? Notem que aqui, ó, eu tenho 74 mil, 40 mil, 41 menor que 50, 40 é menor que 50, então eu tenho 62.074, então é o Maracanã e a Arena Corinthians, né, que tem 62.601, e é o Maracanã, que tem 74 mil, capacidade de 74.738 pessoas, né? Então, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora no WhatsApp ou pergunte no Google Meet assim que começar as aulas. E é só, continue sua rotina de estudo. Se não tem, crie uma rotina, um horário para você fazer a sua autocorreção, para você estar estudando, e até a próxima aula. Beijo!